Então, na aula de hoje, nós vamos falar de qualidade microbiológica, físico-química, características gerais do açúcar cristal e do açúcar VHP. Vou compartilhar com vocês os slides. Nessa aula de hoje, nós vamos falar, então, sobre os parâmetros químicos, físicos e microbiológicos do açúcar cristal branco, que é usado para o mercado interno, que ele é classificado em açúcar cristal tipo 1, 2, 3 e 4, e também vamos falar das características aí do açúcar VHP, que é um açúcar tipo exportação, que ele tem uma alta polaridade, muito concentrado, né, que países, né, compram esse açúcar para realizar o refino e transformar em açúcar refinado, em açúcar de melhor qualidade, né? Compra esse açúcar bruto e vai fazer a diluição, a clarificação e a produção de açúcares refinados nesses países que adquirem esse tipo de açúcar. Então, vamos falar sobre a diferença que existe entre açúcar cristal, VHP e VVHP. O açúcar cristal é esse muito comum que a gente adquire. Ele tem grânulos bem definidos, uma coloração bem clara, né, próxima ali ao branco. E ele, nesse processo de clarificação, é o açúcar produzido aí no final de um processo industrial normal dentro da indústria, né? Ele é classificado em açúcar cristal tipo 1, 2, 3 e 4. Ele tem uma granulometria fina, uma coloração meio transparente, um amarelado bem clarinho. O açúcar VHP. VHP é a sigla de Very High Polarization, que ele é um açúcar de alta polarização, ou seja, ele tem um alto pol. Ele é um açúcar bem concentrado com relação à quantidade de doçura dele, né? Ele é um açúcar bruto que não é usado diretamente em receitas e não é usado diretamente pelo consumidor. É um tipo de açúcar que vai ser comprado pelos países aí que importam açúcar, né, brasileiro ou de outros países, e ele vai ser refinado e aí sim ele vai estar pronto para o consumo. Ele tem uma granulometria fina, mas ele tem uma coloração amarelo claro, tá? O açúcar VVHP, é o Very, Very High Polarization, ele tem um polo muito alto e a cor mais baixa, ele é um pouco mais claro que o VHP. Toda a produção do VVHP é também para o mercado externo, onde esses países vão adquirir e vão refinar esse açúcar. A designação açúcar cristal, né, a todos esses açúcares, o VHP, VVHP, o açúcar cristal, como nós estudamos até hoje, a sua origem, né, é a partir da cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, o açúcar é produzido usando a matéria-prima cana-de-açúcar. Qual que é o aspecto do açúcar? Ele tem um aspecto sólido com cristais bem definidos. Diferentemente de um açúcar refinado, que tem grânulos muito minúsculos, né? E o açúcar de confeiteiro, que parece mesmo um pó, um pozinho fino, né? A cor do açúcar. Ele é branco, né, para o açúcar cristal, marrom claro para o açúcar cristal VHP. O odor de todos os açúcares é o odor próprio. Se tiver um odor que não seja característico, é porque teve algum problema no armazenamento. Então, o açúcar ele tem que ter odor próprio de açúcar, aquele cheiro adocicado. Se tiver qualquer cheiro de qualquer outra substância, foi aí problema de armazenamento. O sabor próprio, que é o sabor adocicado, e a composição básica, né? A sacarose mínima é de 99,6, dependendo do tipo de açúcar, né? Dependendo da concentração do pó. Sais minerais, concentração máxima é de 0,10%. A umidade deve ser muito baixa, né? Por isso que a gente estudou lá no processo de fabricação do açúcar, que assim que ele é fabricado, ele passa por um processo de secagem,
porque se esse açúcar tiver muita umidade, vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos, vai favorecer o empedramento do açúcar e também o desenvolvimento de micro-organismos. Por isso que ele tem que ser seco e armazenado em condições aí de baixa umidade para se manter com boa qualidade. O valor calórico, né? A gente sabe que o açúcar é um grande fornecedor de energia, né? E acaba sendo um inimigo de quem quer fazer as dietas, porque ele é altamente calórico. Nessa informação nutricional aí, que 5 gramas, uma medida caseira, ele apresenta o valor calórico de 20 quilocalorias. As embalagens para comercialização do açúcar cristal, que é esse comum da gente comprar nos supermercados, né? Pode ser vendido em sacos de polietileno de 50 quilos. Essa forma de sacos aí de 50 quilos, muito adquirido por indústrias que vão usar esse açúcar em grandes quantidades, né? Isso tanto para o açúcar cristal tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Depois a gente vai falar dessas diferenças, desses tipos de açúcar, né? O açúcar cristal branco também ele é comercializado em fardos de papel que tem 6 pacotes de 5 quilos. E também em fardos de papel que contém 15 pacotes de 12 quilos. E também pode ser comercializado em bags de polipropileno, né, de 1.000 a 1.500 quilos. Essa forma de comercialização em bags, principalmente para indústrias de refino, que vão comprar esse açúcar cristal, vão refinar ele, vão diluir ele, e na próxima aula a gente vai falar sobre refino do açúcar. Aí dilui esse açúcar e produz outros tipos de açúcar de maior valor comercial, açúcar refinado, açúcar líquido invertido, por exemplo. O VHP ele é vendido a granel, tá? Ele vai ser transportado em caminhões até os portos, vai ser colocado em containers nos navios e de lá parte para os diversos destinos, né? Aqui mostrando o açúcar cristal, forma de o cristal branco, né? Em sacos de 50 quilos. Aqui dentro desse fardinho tem vários pacotes, né? De 1 quilo, no caso desse aqui, ó. Contém 10 pacotes de 1 quilo. Aqui mostrando que ele também pode ser comercializado em bag, dessa forma, principalmente vendido para indústrias de refino e outros tipos de indústria que compram grande quantidade para usar em processamento na fabricação de doces e outros alimentos, né? E aqui, a granel, principalmente o VHP, é armazenado assim, colocado depois até para forma de transporte em caminhões a granel e dos caminhões para os containers dos navios e dali parte para diversos destinos do mundo. Esse açúcar, de qualquer forma que ele esteja armazenado, ele tem que ser conservado em local coberto, fechado, seco, limpo, longe de produtos químicos e também o local de armazenamento deve ter controle de insetos, de aves, de roedores. Imagina um barracão desse aqui. Tem que ter o controle de aves, porque se tiver aqui as pombinhas, imagina, morando aqui, chocando aqui e defecando sobre o açúcar. Por isso que tem que ter um controle rigoroso de aves, de roedores, de insetos, para que não contaminem esse açúcar, tá? Que não cause ali uma ave defecando, vai ter a deposição de micro-organismos, né? Além das fezes em si. Então, tem que ter esses cuidados nesses armazéns para garantir a qualidade. O açúcar envasado, ele também tem validade. Vocês podem olhar nos pacotes de açúcar aí, que ele apresenta um prazo de validade, que essa validade é de até 2 anos após a data de fabricação. A determinação dos aspectos biológicos do açúcar. A avaliação, né, dos micro-organismos existentes no açúcar é geralmente bem limitada a essas análises. Avalia fungos, leveduras, bactérias termófilas. Muitos países que vão importar o açúcar, eles exigem essas análises de qualidade microbiológica e físico-química do açúcar para importar esse açúcar. Bactérias termófilas, elas são espécies, né, que produzem, são
urogênicas que sobrevivem ao processo de fabricação. Elas toleram altas temperaturas ali, que o caldo é aquecido, como a gente estudou ali, elas conseguem suportar aquele tratamento ali de aquecimento, porque ela suporta temperaturas muito altas. As bactérias termófilas são definidas como aquelas cuja temperatura ótima de crescimento situa entre 55 a 65 graus Celsius, e algumas espécies de bactérias termófilas, elas podem sobreviver em temperaturas de até 90 graus Celsius. Então, mesmo em todo o processo de aquecimento ali do caldo, a gente mostrou que o caldo, para ele chegar no ponto do açúcar, ele vai passar pelos processos que ele vai ter o cozimento, né? Então, temperaturas muito altas, mas tem algumas bactérias que ainda sobrevivem a esses processos. As principais contaminações microbiológicas que estão relacionadas, que são avaliadas, né, é as bactérias termófilas não produtoras de sulfeto de hidrogênio. Essas bactérias termófilas não produtoras de sulfeto de hidrogênio, elas vêm junto com o solo. A gente sabe que na colheita lá da cana-de-açúcar no campo, vem partículas de solo. Essas bactérias, elas vivem ali no solo. Então, essa contaminação se dá por isso. E como ela é uma bactéria termófila, que ela consegue sobreviver mesmo em altas temperaturas, que ali no processo de produção de açúcar, muitas vezes chega a ter ali nas análises, né, do açúcar, ainda uma quantidade desse tipo de bactéria. E aí tem o aceitável, que a gente já vai falar para esse tipo de bactéria, que é para os açúcares, esse aqui é o cristal, né, do tipo 1 até o tipo 4. O VHP não tem nenhum tipo dessas análises, porque ele vai ser um açúcar que não é consumido diretamente, então ele vai passar por outro processamento. Nós temos esses parâmetros microbiológicos aqui para o açúcar cristal, o branco, né, do tipo 1 até o tipo 4, e aqui os índices aceitáveis de cada um dos aspectos microbiológicos, que a gente vai falar um por um. Para a quantidade aí de bactérias termófilas que não são produtoras, aí de sulfeto de hidrogênio, é tolerado um número de 3, né, células aí nas análises, né, para cada tipo. E para o tipo 4 é permitido uma maior quantidade, que é 4. Isso porque o tipo 4 é um açúcar considerado aí, ele é vendido com menor valor comercial do que o tipo 1 e o tipo 2, e o tipo 3 também. As bactérias termófilas produtoras que produzem aí o sulfeto de hidrogênio. As origens dessas bactérias termófilas são encontradas no solo também, e como as partículas de solo que acompanham a matéria-prima, elas podem sobreviver no processo produtivo do açúcar, né, no processo industrial de produção do açúcar. É permitido para os açúcar tipo 1 ao 4, no máximo 5 esporos por 10 gramas, tá? 5 esporos por 10 gramas para qualquer tipo de açúcar cristal branco, do tipo 1 ao tipo 4. Temos as bactérias termófilas produtoras de Fletcher. A origem dessas bactérias também é no solo. Elas possuem extrema resistência a temperaturas elevadas e o que é aceitável, né? No máximo 50 esporos por grama. O problema que essas bactérias causam, ela reduz significativamente o pH do produto, e essa deterioração é chamada de acidez plana, pois o micro-organismo praticamente não produz gás, o que altera a aparência das embalagens, observando principalmente quando ela contamina, por exemplo, enlatados, porque não é específico de açúcar. Contamina aí quando não é feito um bom processamento de alimentos enlatados como milho verde, palmito, entre outros. As bactérias mesófilas. As características, então, do açúcar, o que é aceitável, né, para esse tipo de bactéria no açúcar? É aceitável no máximo de 50 unidades formadoras de colônia por grama de açúcar. O problema dessas bactérias podem causar a deterioração do produto,
incluindo não só açúcar, mas também enlatados. Leveduras e bolores. Qual que é a origem, né, dessas leveduras e bolores que podem ser encontradas em análises microbiológicas do açúcar? Essas leveduras e bolores estão amplamente distribuídas no ambiente e se desenvolvem em meios que são menos favoráveis ao desenvolvimento das bactérias, porque elas desenvolvem em alimentos com alto teor de sal, com alto teor de açúcar, é o caso do açúcar puro, né? Elas se desenvolvem em superfícies, em alimentos que estão armazenados em baixa temperatura. Então essas leveduras e bolores, o que é aceitável em uma análise aí de açúcar cristal do tipo 1 ao tipo 4, no máximo 50 unidades formadoras de colônia por grama. Os problemas das leveduras e bolores: altera sabor, causa perda de odores, né? O odor característico do açúcar vai ser prejudicado, provoca descoloração da superfície dos alimentos. Mostrando aí o que é aceitável, né? Isso aqui é a metodologia de avaliação, Fermentec, tá? A maioria, e o Diacros Mortus, aí tem laboratório externo. Essas definições estão aí registradas pela Anvisa, dessas análises aí de qualidade, de parâmetros microbiológicos do açúcar. Para bactérias coliformes, a origem: bastonetes, frequentemente encontrado em trato intestinal de animais. Isso aí, por isso que é o problema que tem que controlar muito bem roedores, insetos e aves ali dos armazéns do açúcar, porque se tiver animais vivendo ali, defecando sobre o açúcar, possivelmente vai ter contaminação e vai encontrar bactérias coliformes. Essas bactérias coliformes, né, crescem em diversos substratos. O que é especificado? O que pode ter? Nada. Tem que ter 0 bactéria coliforme numa amostra de qualquer tipo de açúcar cristal, tá? Não é permitido. Se tiver numa amostragem de um lote presença de coliformes, essa deve ser descartado, imagina. Por isso que tem que ter muito cuidado no armazenamento, porque se numa análise aí tiver a presença de coliformes, vai comprometer todo aquele lote de açúcar. Por isso que tem que ter muito cuidado no armazenamento. Não é permitido em nenhum tipo de açúcar a presença de coliformes. Salmonela. A salmonela, a origem são bastonetes gram-negativos, apresentam alta motilidade, são encontrados também em tratos intestinais de animais, né? Assim como os coliformes. Então, por isso, mais uma vez, a questão da importância de manter esses armazéns sempre isentos aí da presença de animais. Qual que é a permissão para a salmonela? É ausente, tá? Não pode ter. Porque a salmonela, como vocês todos sabem, né, causam várias infecções aí no organismo humano, por isso que deve ser ausente um teste microbiológico para a salmonela do açúcar. Bacillus cereus. A origem: estão amplamente distribuídos na natureza, podendo ser isolados em uma grande diversidade de alimentos. Quanto que é permitido de Bacillus cereus? 0, tá? Não pode ter, porque a presença dessa bactéria causa aí intoxicações alimentares, dores abdominais, diarreia, tá? Então, devem ser ausentes no açúcar. Staphylococcus aureus, encontrado aí em extensa variedade de mamíferos e pássaros, como também em muitas superfícies. Eles são abundantes em abscessos, espinhos, cortes, machucados, nem podem resistir a alta concentração de sal e açúcar. As especificações pode aí ser aceitável, né? Qual que é o problema da presença de Staphylococcus aureus? Contaminação aí causando problemas como náuseas, diarreia, vômito, dores abdominais. É permitido nessas amostras 10 elevado a terceira unidades formadoras de colônia por grama de açúcar. Ácaros mortos.
Os ácaros, vocês sabem, são aracnídeos, né, minúsculos, que muitos são pragas de plantas e muitas vezes ali no processo de extração, clarificação do caldo, ainda vai alguns indivíduos que vão morrer ali no processo, mas ali no final ainda vai encontrar numa análise, às vezes, os ácaros mortos. Então, é especificado, né, que nos açúcar cristal do tipo 1 ao 4 é permitido no máximo 5 ácaros mortos nessas amostras aí. O problema é a impureza no açúcar, ele não vai causar nenhum mal, porque já está morto, mesmo estando vivo, ele não iria causar nenhum problema, mas, claro, gente, tem que ter a qualidade, né, desse açúcar. Então, como evitar essas contaminações? Para que a indústria, aí, ao fazer essa análise, não seja surpreendida com a suspensão de comercialização de um lote de açúcar. A limpeza adequada da cana, a gente fala lá da limpeza a seco, que hoje é feita, né? Uso de temperaturas adequadas no processo de produção do açúcar para matar a maioria dessas bactérias, desses micro-organismos, e também os cuidados no armazenamento desse açúcar, porque mesmo depois de pronto, se não tiver condições adequadas ali de fazer um controle de roedores, de aves na área, pode sim acontecer contaminação, e isso vai prejudicar a qualidade e também a saúde de quem for usar esse açúcar como alimento. Então, depois de falar das características microbiológicas, vamos falar um pouco das características químicas e físicas gerais aí do açúcar cristal branco, do VHP e do VHP. Uma das características é a cor do açúcar. Quando você observa, vamos dar um exemplo aí bem do nosso dia a dia. O açúcar cristal, que esse açúcar que tem mais comum da gente comprar nas nossas casas, né? Que ele é aquele açúcar num processo normal, industrial, ele não passa por um refino. E vamos falar de um açúcar refinado, né? Aquele açúcar de grãos bem fininhos, que ele é de uma cor muito mais branca, né? E os grãos bem pequenos. A cor, ela é bem diferente, tá? E como que é avaliado a cor do açúcar? A cor do açúcar é avaliado de acordo com essa unidade UI, que é um termo, né, que vem aí, que é definido pela cor ICUNZA, que ICUNZA é a sigla da Comissão Internacional para Métodos Uniformes de Análise de Açúcar. Quanto maior for essa unidade, o I, por exemplo, o VVHP, a cor dele é 450. O açúcar cristal tipo 1, a cor dele é 100. Quanto maior essa cor, significa que ele é mais amarelado, esse açúcar. Tá? Um açúcar, por exemplo, refinado, a cor dele é bem baixa, ele é muito branco. Já o açúcar cristal tipo 1, ele é mais amarelado. Só que o açúcar cristal tipo 4, ele é mais amarelado ainda. E o VHP já é um açúcar com uma cor bem escurinha, porque ele passa o processo ali de clarificação do caldo e processo produtivo, já que ele vai ser um açúcar bruto, que ele é vendido para outros países, que esses países vão produzir, vão refinar ele. Então, é um açúcar uma cor mais forte, né? Porque desse processo de fabricação dele. Tem uma coloração mais escura. A coloração do açúcar está diretamente relacionado com a quantidade de partículas carbonizadas presentes, né? Isso vai de acordo com o processo ali de produção, de clarificação do açúcar. Outra característica do açúcar é a polarização. A polarização, ela é determinada pelo grau Zucker, né? Esse grau Zucker define a porcentagem de sacarose no açúcar. Por exemplo, vamos avaliar aqui. O açúcar tipo 1, o açúcar cristal tipo 1, a polarização dele é 99,8. Já o açúcar cristal tipo 4, a polarização dele é 99,5 graus Zucker. O açúcar VHP,
que é esse açúcar bruto, que vai ser vendido para ser refinado, ele tem de 99 a 99,49 graus Zucker. O VVHP, ele tem 99,6 graus Zucker. Isso então representa a quantidade de sacarose nesse açúcar, tá? A umidade, ela é representada pela quantidade de água nesse açúcar. Quanto mais baixa essa umidade, maior qualidade esse açúcar. Para vocês verificarem, no açúcar cristal tipo 1, a gente observa características melhores, essas características dele, do que o açúcar cristal tipo 4. O tipo 4 ele tem uma coloração mais alta, né? Ele é mais amarelado, ele tem uma polarização mais baixa, e ele representa uma quantidade de umidade mais alta do que o açúcar cristal tipo 1. Então, essa classificação em tipos, porque ele é vendido em preços diferentes. O açúcar cristal tipo 1, ele tem uma qualidade melhor, ele é um produto de melhor qualidade, tá? E ele vai ser vendido mais caro no mercado, ok? Para nós, chega sempre o açúcar ali empacotado, geralmente é o açúcar cristal tipo 1. As cinzas, né? Vamos falar daqui a pouco sobre as cinzas. Falando aqui mais um pouquinho da polarização. Então, a polarização é a quantidade de sacarose presente no açúcar e a medida é grau Zucker. Aqui, é o que eu já apresentei na tabela, não vou repetir, né? Que é a quantidade de polarização do açúcar cristal tipo 1, 2, e 3 e 4. Quanto mais baixo essa polarização, indica a presença de açúcares redutores nesse açúcar, a glicose, a frutose, dextrano e cinzas, que vão interferir nessa maior concentração de sacarose no açúcar. Aqui mostrando, então, as especificações de polarização, cinza e cor, que a gente vai falar um pouquinho especificamente das cinzas agora. O que são cinzas? Essa avaliação aqui de parâmetros químicos, né, do açúcar, que vem as cinzas, né? As cinzas, a origem das cinzas são substâncias salinas presentes no açúcar, principalmente sais de cálcio, de magnésio, de ferro, de silício. Esses sais estão presentes no caldo da cana, nesse caldo extraído, e também são incorporados no processo industrial, principalmente do contato desse caldo com as partes metálicas que compõem a fábrica e pela adição do cal ali no processo de clarificação do caldo. O que é permitido de cinza no açúcar cristal tipo 1? 0,05%, açúcar cristal tipo 2, 0,07%, tipo 3 e 4 é permitido 0,15%. Para ele enquadrar como tipo 1, então, ele tem que ter essa quantidade mínima, máxima, né, de cinza. Não pode passar de 0,05. Se ele for 0,06, ele já vai enquadrar no tipo 2. E aí ele vai ser vendido com preço inferior. As cinzas no açúcar, quais são os problemas? Alteração de cor no alimento, porque ele vai ficar com a coloração mais alta, né, no açúcar. Encarecimento do processo de refino desse açúcar. Comprou açúcar cristal tipo 4 para refinar, para produzir açúcar refinado, vai encarecer o processo, porque vai ter encarecer, aumentar a adição de substâncias ali no processo de clarificação desse açúcar na produção de açúcar refinado. A cor do açúcar. A cor do açúcar, a origem dela, pessoal, se lembra lá que quando é extraído o caldo tem uma grande pigmentação, que são polissacarídeos, né? Também são amido, dextrana e outras substâncias ali na hora da extração que formam aquela cor bem forte. É claro que no processo de clarificação do caldo, grande parte daquela sujeira é decantada no processo químico e físico, né? Ele é decantado, só que para ter uma clarificação mais efetiva, esse açúcar tem que passar por um processo de refino que a gente vai estudar depois, porque o açúcar cristal ele ainda é um pouco amarelado. Quando você dissolve na água, você vai perceber que fica ali uma calda um pouquinho amarelada na hora que você dissolve ele. Os produtos, né, a cor. Na fábrica, os produtos da reação do açúcar redutor, como a glicose, a frutose, com os grupamentos amínicos,
principalmente aminoácidos, produz compostos escuros, que também podem se polimerizar, sendo incorporado aos cristais de açúcar, formando essa cor. Esses compostos aí, também podem alterar gosto, sabor do açúcar, que são chamados de melanoidinas. O caramelo e melanina são outros produtos resultantes do aquecimento, que são da cor escura. Vocês lembram que eu falei para vocês que na hora de secar o açúcar, que é a parte final de produção do açúcar cristal, tem que ser numa temperatura não muito elevada, porque senão começa a formar a cor no açúcar, ele muda de cor, vai ficar mais escuro, tá? Então, o açúcar submetido a altas temperaturas, ele vai ter formação de cor também. Por isso que, na hora da secagem do açúcar, a temperatura tem que ser muito bem controlada, para também não formação de cor. Isso aí são as especificações para os tipos de açúcar cristal do 1 ao 4, né? Como eu disse, o cristal tipo 1, ele é um açúcar mais claro do que o açúcar cristal tipo 4. Qual que é o problema de uma cor muito alta? Uma aparência. Você vai lá comprar um saco de açúcar, você olha assim e o saco é transparente, né? Tá aquele açúcar muito amarelado. Então, provavelmente, ele não vai ser o tipo 1. Então, a aparência dificultando a sua comercialização. O sulfito, né, é outro parâmetro avaliado, aí, parâmetro químico. Qual que é a origem do sulfito? Vocês lembram que adiciona, né, no processo de sulfitação do açúcar, que é um dos processos químicos da clarificação do caldo. Então, fica ali, essa substância ainda prevalece ali durante o processo de fabricação. O que é permitido aí para açúcar cristal tipo 1 e 2? No máximo 10 ppm e tipo 4, acima de 20 ppm é permitido. Qual que é o problema de grande quantidade de sulfito no açúcar? Alteração de aroma do açúcar, tá? Assim como alteração de sabor nos alimentos que vão utilizar esse açúcar. Umidade. A umidade alta vai provocar empedramento do açúcar, vai provocar desenvolvimento de micro-organismos e perda de qualidade. Por isso que o açúcar é secado logo após o processo de fabricação. Dextrana. A origem, né, desse produto é formada pela deterioração microbiológica e enzimática da cana-de-açúcar ou do caldo da cana. É um polissacarídeo de alto peso molecular, né? E o que é permitido para cada tipo de açúcar cristal? Para o tipo 1 e 2, no máximo 100 ppm de dextrana, e do tipo 3 e 4, podendo ser acima de 100. Qual que é o problema do dextrana? Ela reduz o pol, porque ela é algo que não é sacarose, então ela vai reduzir a polarização do açúcar. Aumenta a viscosidade das soluções açucaradas, diminui a taxa de filtração no processo de clarificação do açúcar, afeta empacotamento, envasamento e armazenamento pela mudança de densidade aparente, produz turbidez em bebidas alcoólicas e refrigerantes que usarem um açúcar com alto teor de dextrano. E provoca dificuldade na produção de balas que usam esse tipo de açúcar com alto teor de dextrano, porque dificulta a cristalização, e na produção de geleias com açúcar com alto teor de dextrana, prejudica a consistência dessas geleias. Açúcares redutores. A origem deriva da cana-de-açúcar ou da inversão da sacarose durante o processo de fabricação do açúcar. O que é permitido para o açúcar cristal tipo 1 e 2? No máximo 0,5%. 3 e 4, permitido acima de 0,5%. Qual que é o problema do açúcar redutor? Afeta a higroscopicidade, que causa problemas no armazenamento do açúcar, favorece a formação de compostos coloridos durante o armazenamento. Aspectos dos contaminantes inorgânicos. Qual que é a origem desses contaminantes inorgânicos no açúcar? Esses contaminantes inorgânicos são arsênico, você sabe que é tóxico, né? O cobre, o chumbo. Os meios pelos quais esses agentes são introduzidos no processo são produtos químicos utilizados na fabricação do açúcar, tais como ácido fosfórico, leite de cal. Assim, para evitar a presença desses agentes no açúcar em quantidades acima das especificadas,
estabelecidas pela Anvisa, né, devem ser utilizados produtos de origem confiável, ou seja, pode ser que esse ácido fosfórico, esse leite de cal, esteja contaminado com cobre, com chumbo, com arsênio, então por isso que tem que usar esses produtos de empresas confiáveis, para que ele não venha contaminado e não acrescente essas substâncias contaminantes nesse produto final e não cause problemas aí à saúde de quem consumir. Para vocês que estão nessa área, vocês sabem como é importante a qualidade dos alimentos para a segurança alimentar de quem consome. Por isso que todas essas análises são importantes de ser avaliadas para garantir, né, a saúde de quem consome. Quais são as especificações aceitas para esses contaminantes? Antimônio, no máximo 2 ppm. Arsênio, no máximo 0,10 ppm. Cádmio, no máximo 1 ppm na amostra. Cobre, no máximo 30 ppm. Essas quantidades são permitidas aí pela Anvisa, considerando a segurança alimentar. Aí vem estanho, permitido no máximo 250 ppm. Crômio, no máximo 0,10 ppm. Chumbo, no máximo 0,10 ppm. Selênio, no máximo 0,30 e zinco, no máximo 50. Os problemas desses produtos estarem acima desses aceitáveis são cancerígenos, altamente nocivos à saúde, alguns mais do que os outros. Por isso que a presença, por exemplo, do arsênio é bem baixa, o máximo que pode ser aceitável na amostra. Se estiver acima disso, não vai poder ser vendido esse lote de açúcar. Outro parâmetro que é avaliado, os pontos pretos no açúcar. O que são esses pontos pretos? A origem, partículas metálicas, incrustações ali da tubulação no processo de produção do açúcar que vão desprendendo, bagacílios, fuligem, tudo isso vão acabar ali incorporando o açúcar no final e representam aí esses chamados pontos pretos. O que é permitido? No tipo 1, no máximo 10 pontos pretos por amostra. No tipo 4, acima de 20. O que é o problema dos pontos pretos? É a aparência, tá? A aparência do açúcar e o que dificulta a sua comercialização. O que provoca essa grande quantidade de ponto preto? Problema na filtração, nos processos industriais do açúcar, e isso gera, né, uma rejeição desse produto quando é usado na indústria. Por exemplo, vai vender esse açúcar para ser usado na produção de uma bebida. Tem uma grande quantidade de pontos pretos, imagina, você colocar lá no seu copo, refrigerante escuro você não vai ver, mas vamos falar um refrigerante de limão, que é bem clarinho. Você vai ver lá umas partículas dentro, você vai ligar para o saque da empresa de refrigerante, reclamar. Por isso que essas indústrias usam, indústrias de refrigerantes, de balas, né, de bebidas alcoólicas, que vai açúcar, vão usar aí sempre açúcar refinado, na maioria do açúcar refinado líquido, né, que passa por um processo de clarificação, de filtração mais intensa, para que não tenha esse problema. E você lá a empresa de refrigerante usar um tipo de açúcar que tem presença de pontos pretos, e aí quando o consumidor for beber, ver aquilo, e é inaceitável, né, e ligar lá e reclamar, e aí o nome da empresa vai por água abaixo. Por isso que é tão importante sempre usar dentro de uma indústria de alimentos em produtos de muita boa qualidade. Os resíduos insolúveis. Esses resíduos insolúveis, eles são representados por bagacinhos, né, pequenos pedacinhos que não ficaram lá no processo de filtragem, de decantação, ele acabou pedaços muito pequenininhos, que acabou indo junto no processo de fabricação de açúcar, e também partículas de solo, que não foram retidos no decantador, e também por partículas metálicas que desprenderam ali de toda a tubulação dos equipamentos ali industriais, incrustações também, e fuligem. O que é aceitável aí para açúcar tipo 1 no máximo 5, e tipo 4 acima de 9. O problema dos resíduos insolúveis também é a questão da aparência do açúcar. Granulometria. A granulometria é referente ao tamanho dos cristais de açúcar, tá? Os açúcares tipo 1 e 2, eles são açúcar mais fino,
em que na malha de 30, a 60% dos grânulos se enquadram, e na malha de 60, de 40 a 100% dos cristais. Já o tipo 3, ele é um açúcar em que ele tem cristais maiores, onde na malha de 60, a menos de 40% dos grânulos. O que isso afeta? A aparência visual. Influencia a densidade do açúcar, a cor, a cinza e a umidade do açúcar. Ou seja, o tipo 3 e 4 ele tem uma maior desuniformidade nos grânulos de açúcar. E isso, quanto maior essa desuniformidade, né, nos grânulos, vai induzir o empedramento e quanto a granulometria não for muito uniforme. Partículas magnetizáveis. O que são essas partículas magnetizáveis que pode ser um aspecto físico aí da análise do açúcar? São provenientes de partes metálicas dos equipamentos de processo que representam aquelas partículas que escaparam do sistema de separação magnética. Você lembra que quando a cana, depois de ser triturada, ela vai passar por um ímã lá para retirar qualquer partícula metálica, um parafuso que desprendeu ali no equipamento ou até no caminhão de transporte, para evitar chegar essas partículas metálicas lá no açúcar final. Só que acaba que pode passar alguma coisa e no meio do açúcar, né? Isso vai ter problema também na qualidade aparente do açúcar. Afeta a aparência visual. Imagina uma bala, um caramelo, um chocolate ser feito com açúcar que tinha ali partículas pequenas, mas partículas de metálicas, e na hora que a pessoa for usar essa bala que foi fabricada com esse açúcar, com partículas metálicas, mastigar a bala e sentir ali essas partículas, né? Dá problema também para a indústria, por isso que é tão importante usar açúcares de alta qualidade na indústria. As cinzas insolúveis em ácido é composta por terra que não foi retida no decantador e se incorporou ao açúcar. Afeta também a aparência e também afeta os alimentos que são produzidos com esse açúcar que apresenta essas partículas de cinzas insolúveis. Os aspectos de contaminantes físicos são de natureza física, representando por objetos de matérias estranhas, como um pedaço de madeira, de plástico, de vidro, de borracha, que ali, até na própria forma de armazenamento, ou até no próprio forma de processamento, que alguma partícula fica no meio do açúcar. E para nenhum tipo de açúcar pode estar presente partícula de vidro, de borracha, de plástico, de madeira. Então, deve ser ausente esse aspecto de contaminantes físicos, tá? Bom, com relação aos parâmetros, então, que falamos microbiológicos, físicos e químicos, são essas as especificações que a gente acabou de falar, que são importantes para a gente enfatizar que são parâmetros avaliados para verificar a qualidade desse açúcar. Para vocês verem que tem alguns desses parâmetros que são inaceitáveis, né, que em todo tipo de açúcar deve estar ausentes, e alguns desses parâmetros, tanto os químicos, físicos e microbiológicos, uma certa quantidade é aceitável dentro dessas amostras que são feitas do açúcar. Então, nosso conteúdo de hoje é esse. A gente finaliza aqui a parte teórica do nosso